amadas, bem-vindas a mais um vídeo no nosso canal. E hoje nós vamos conversar sobre mais uma mulher da Bíblia. E essa mulher foi sugerida pela Thelma Maria. Ela deixou nos comentários que queria saber um pouco mais da história dessa mulher que se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 17. E nós vamos aprender um pouco mais sobre uma mulher que é bem conhecida. Eu tenho certeza que você já ouviu pregações sobre ela. Tem louvores que contam a história dela, que é a viúva de Sarepta. Então vamos começar falando um pouco sobre a história dessa mulher. A primeira coisa que nós percebemos é que ela é mais uma mulher cujo nome não é mencionado. Nós sabemos que existem outras mulheres na Bíblia que a menção sobre sua história está relacionada ou à localização onde ela habita, ao seu povo, à sua tribo, mas o nome ou ao seu esposo, como o caso a esposa de Manoá, que é a mãe de Sansão, elas não têm um nome mencionado, mas apenas a sua história registrada. É o que acontece com essa viúva. Outra coisa que nós percebemos sobre a vida dela é que ela era uma viúva. E nós sabemos que naquele tempo, ser viúva carregava consigo um peso a mais. A mulher que não tinha um marido, se ela não tivesse familiares por perto para acolhê-la ou filhos grandes que pudessem sustentá-la, ela iria se ver em situação financeira muito difícil, porque as mulheres naquele tempo elas dependiam de serem cuidadas pelos seus maridos ou seus filhos. Então nós sabemos que essa mulher, o nome não mencionado, que ela era uma viúva e que provavelmente o filho que ela tinha ainda era jovem, porque ele não aparece como alguém que está auxiliando nos cuidados da casa, ou seja, ela ainda estava provendo para ele. Isso provavelmente significa que ele ainda era uma criança. Outro fato que nós vamos observar sobre a vida dessa mulher é que não é mencionado há quanto tempo ela já era viúva e que naquele momento ela estava vivendo um período de escassez, que não era exclusiva dela, outras pessoas também estavam vivendo essa escassez. Então, para que a gente entenda um pouco como ela aparece nas Escrituras, nós sabemos que o profeta Elias teve essa palavra de Itacabe que não choveria, e Deus ordena que ele fosse para o riacho ficar ali, que Deus iria cuidar dele. Só que chegou um tempo que o riacho secou. E quando isso acontece, Deus fala com ele que ele deveria se dirigir à cidade de Sarepta de Sidom, e ele seria ali sustentado por uma viúva. Essa frase de Deus já chama um pouco a nossa atenção, porque Deus diz ao profeta que ele seria sustentado por uma viúva. Eu não sei o que passa pela cabeça do profeta, mas possivelmente na nossa, imaginamos que Deus estaria mandando o profeta de encontro a uma viúva bem provida financeiramente, mas nós sabemos que não é isso que vai acontecer. Quando Deus resolve unir essas duas vidas, ele faz isso com um propósito. Minha amada, Deus nunca coloca pessoas no nosso caminho ou nos coloca no caminho de outras pessoas sem um propósito. Se nós estivermos sintonizadas com o Senhor para deixar que Ele cumpra em nós o seu propósito, todas as pessoas que passarem pela nossa vida e todas as pessoas pelas quais nós passarmos pela vida delas, nós podemos deixar impressões fortes do dedo de Deus, do propósito de Deus, do chamado de Deus, de quem Deus é. Então Deus promove esse encontro entre o profeta e a viúva com um propósito. E agora nós vamos começar a aprender lições que essa viúva nos ensina e ministra ao nosso coração em tempos tão difíceis como os que ela vivia. Então a primeira coisa que nós percebemos que acontece é que ela foi uma mulher escolhida. O profeta não a encontrou por acaso, não foi uma escolha dela. Deus escolhe aquela mulher especificamente, porque ele tinha um trabalhar na vida dela e na vida do profeta. Nós vemos que Deus é que ordena, se você pegar a sua Bíblia, em 1 Reis, capítulo 17, no versículo 9, você vai ver: vai imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Deus escolhe a viúva de Sarepta. E se você observar no Evangelho de Lucas, capítulo 4, do verso 24 ao 26,
O próprio Jesus faz menção novamente dessa situação específica e menciona a viúva, porque naquele tempo a cidade de Sidom não era uma cidade que tinha um bom relacionamento com o povo de Deus, e Deus manda o profeta para aquele lugar. Então aquela mulher foi escolhida com um propósito, aquela mulher foi escolhida pelo próprio Senhor, para que algo grande fosse revelado, não só naquele tempo e naquele momento específico, mas para que gerações futuras olhassem para o que aconteceu e pudessem aprender muito com ela. O segundo ponto que vamos aprender com a história dessa viúva é que ela aprende o valor da obediência e de lançar uma semente. Essa questão de semearmos no reino tem falado ao meu coração já há um bom tempo. Há cerca de uns 2 anos eu tenho aprendido mais e tentado entender o chamado de Deus na minha vida particular sobre essa questão de lançarmos sementes. E eu creio que é uma lição que todas nós deveríamos buscar entendimento para compreendermos a grandeza do lançar sementes. Então veja bem, o profeta encontra essa viúva e ele estava ali juntando os gravetos com a intenção de preparar a última refeição para ela e para o filho e dali por diante aguardar a morte, porque eles não tinham mais recursos para comprar comida e não havia comida disponível para que eles pudessem se alimentar. Então nós vemos que o profeta, quando se encontra com essa mulher, ele pede a ela um pouco de água e quando ela vai buscar, ele diz também: traga-me também um pouco de pão. Quando ele pede o alimento, essa mulher volta-se para o profeta e diz o seguinte: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha no jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo os 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Essa mulher ela estava totalmente sem esperança. Ela não se recusou a atender o pedido do profeta quando ele pede a ela um pouco de água, porque ela tinha água ali suficiente para ela, para ele, sem problema. Mas quando ele menciona o fator do alimento, ela abre o coração e diz: olha, homem de Deus. Então nós já vemos que ela reconhece em Elias um homem que tinha um chamado de Deus. E ela coloca para ele o problema. Ela diz: olha, eu não tenho como te dar pão. O pouco que eu tenho eu vou fazer para mim e para o meu filho e nós vamos comer e vamos morrer. Não existe solução mais para nós e eu não tenho como dividir o pouco que eu tenho com você. Então é nesse momento que o profeta libera uma palavra de Deus na vida daquela mulher. O profeta diz o seguinte: não tenha medo. Olha que palavra maravilhosa. Numa situação de escassez, onde você está indo buscar o preparo para a sua última refeição, o profeta entra e diz: olha, não tenha medo. Vá para casa e faça o que você disse, mas primeiro faça o bolo pequeno com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da vasilha não se acabará. O azeite da botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Minha amada, eu lhe pergunto, o que você faria nesse momento? Você confiaria na palavra daquele profeta? A única refeição que você tinha naquele momento, que já era pouca e insuficiente, você iria preparar para você e para o seu filho. Você confiaria na palavra desse profeta? Essa mulher escolhe lançar essa semente. É como se dentro do coração ela dissesse: ok, o que eu tenho é muito pouco, mas eu vou dividir com ele. Eu vou fazer o que ele está dizendo, eu vou lançar essa semente. O interessante é que tem um verso em Eclesiastes que diz: lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias você vai recolher aquilo com abundância. É mais ou menos isso que aquela mulher fez. Ela lança uma semente para que aquela semente possa frutificar em sua vida. E muitas vezes Deus está esperando isso de mim, de você. Que ouçamos sua voz naquilo que Ele está ministrando ao nosso coração. E isso não diz respeito, minha amada, apenas a questões financeiras, a doações financeiras, a caridade, não. Muitas vezes Deus está pedindo que nós dediquemos a Ele mais do nosso tempo.
Ele está pedindo que nós dediquemos mais a Ele da nossa obediência em outras áreas. Então nós temos que estar sensíveis e começarmos a semear aquilo que Deus está nos pedindo, porque nós vamos colher os benefícios. Então, nesse ponto onde essa mulher decide semear, ela entende 3 princípios. O primeiro princípio é Deus em primeiro lugar. Se esse homem é um homem de Deus, ele está dizendo essa palavra, eu escolho fazer e colocar Deus em primeiro lugar. O segundo, ela escolhe confiar, porque ela não tinha garantias, ela deu um passo de fé, ela colocou ali a fé em ação. Ela não tinha garantias daquilo que o profeta tinha falado, mas ela escolhe confiar no que ele disse e isso traz o benefício. E o terceiro ponto que nós vamos aprender com essa mulher é: entregue o pouco que você tem a Deus e espere o milagre acontecer. Minha amada, isso não acontece só na história dessa viúva. Você lembra da história dos 5 pães e 2 peixes? Quando Jesus pega daquele menino, daquele garoto, esses 5 pães e 2 peixes, quantas pessoas ele consegue alimentar? Essa é a provisão de Deus. Deus pega o pouco que nós temos e que nós confiamos a Ele e transforma esse pouco num milagre sobrenatural. Então, minha amada, o ato dessa viúva de colocar a sua fé em ação, de colocar o pouco que ela tinha nas mãos de Deus, causa na vida dela uma reação de milagre. Nós vemos nos versos a seguir que ela continuou vivendo por vários dias com o profeta e seu filho. Eles se alimentavam e a farinha não acabava e o azeite não acabava. Aquilo continuava jorrando continuamente para que eles tivessem provisão, porque Deus é um Deus que provê. Deus alimenta o povo dele, ele cuida dos seus, independente das circunstâncias. Não importa a situação que você está vivendo no momento, nós sabemos que temos atravessado tempos difíceis, mas se você crer no Deus que você serve, você sabe que Ele tem provisão para a sua vida. Ele alimenta as pessoas em situações mais adversas, Ele sustentou o seu povo no deserto, onde não havia condições de comprar comida, de negociação, e Ele supre. Ele vai fazer isso por sua vida também. Coloque o que você tem nas mãos do Senhor e veja o milagre acontecer. Comece colocando o seu coração nas mãos do Senhor e veja o milagre acontecer na sua vida. E para concluirmos o aprendizado com essa mulher, nós vemos que mais uma situação difícil se abate sobre a vida dela. Um tempo depois, o filho dessa mulher morre. E ela chega ao profeta e diz essa frase que você encontra no verso 18. E a mulher reclamou a Elias: que foi que eu te fiz, homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Nesse momento, é como se ela esquecesse um pouco os milagres que ela vinha vivendo no decorrer dos dias e pesa sobre o seu coração a sua condição de pecadora, e ela acha que o fato do filho dela ter morrido é porque Deus a estava punindo por algo que ela havia feito. Minha amada, quantas vezes nós adentramos em situações difíceis ou não temos alguns pedidos atendidos e o nosso coração pesa achando que Deus está nos punindo por algo que fizemos? Minha amada, se você fez algo errado e você se arrependeu sinceramente diante de Deus, Deus te perdoou. Deus não vai fazer com que você fique constantemente sendo acusada disso, porque essa não é a função de Deus. Essa é a função do inimigo. Deus perdoa você. É claro que alguns pecados trazem consigo suas consequências, mas isso não significa que Deus não liberou perdão sobre a sua vida. E quando aquela mulher passa por essa situação, seu coração fica pesaroso porque ela perde o seu filho. Ela já era viúva e agora o único filho que ela tinha havia morrido. Mas Deus mais uma vez estende a mão para aquela mulher para mostrar que o encontro dela com o profeta não tinha sido em vão. Deus usa o profeta para que o menino ressuscitasse e ele volta à vida e é entregue à sua mãe. E a maneira como o desfecho dessa história acontece é maravilhoso. O verso 24 diz: então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é verdade.
Se nós observarmos essa frase, nós vamos ficar pensando, mas por que ela disse, agora sei que tu és homem de Deus? Porque se você pegar a sua Bíblia, no verso 17 que nós lemos, quando ela diz ao profeta, juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, ou seja, ela sabia que aquele homem era um homem que temia a Deus. Mas nesse momento ela faz uma declaração maior. Ela diz aqui, agora sei que tu és um homem de Deus. Ou seja, você não é apenas alguém que teme o Senhor, você é alguém usado por Ele. Você não é só uma pessoa que reverencia o nome do Senhor, que cultua o nome do Senhor, porque eu conheço outras. Mas você é uma pessoa usada por Deus. E nesse momento, tenho certeza que o impacto foi grande na vida daquela mulher. Então, minha amada, que nós possamos pegar essas lições da viúva de Sarepta, aprendamos a confiar no Senhor, o nosso pouco, e saber que Ele cuida daquilo que temos e tem poder para multiplicar quando nós confiamos, quando nós lançamos as nossas sementes nas mãos do Senhor. Que nós aprendamos com essa mulher a colocar Deus em primeiro lugar, a reverenciá-lo em primeiro lugar em todas as áreas da nossa vida, com o nosso tempo, com o nosso coração, para que nada ocupe um lugar que é único e exclusivo dele. Eu espero muito que esse vídeo tenha abençoado você, que você possa ter aprendido algo com esse vídeo. E claro, se você tem alguma sugestão de mais alguma mulher da Bíblia que você gostaria que estudássemos juntas, é só você deixar aqui nos comentários. Não esqueça de avaliar o vídeo antes de ir embora e, claro, compartilhar. Estamos caminhando para os nossos 20 mil inscritos. Oi, amadas, interrompendo o vídeo aqui do jeitinho que tô, coloquei até esse filtro para ajudar, mas é só para dizer para você muito obrigada. Atingimos a nossa meta de 20 mil inscritas e a nossa live vem por aí. Quando eu gravei esse vídeo na segunda-feira, nós ainda não tínhamos batido nossa meta, mas hoje, terça-feira, enquanto eu estou editando esse vídeo para colocar para você, amanhã, na quarta-feira, nós alcançamos a meta. Então, muito obrigado, Deus abençoe. Já vamos começar a nossa nova meta, que venham os 30 mil e eu conto com você. Continua ligada no canal que eu vou informar quando será a nossa live. Deus abençoe. E teremos a nossa live, que eu tenho certeza que será muito abençoadora. Que a paz do Senhor esteja no seu coração. Fica com Deus e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau!